Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade aí às nossas aulas de geografia. Vamos dar continuidade aí aos estudos sobre o continente da Europa, né? Hoje a gente já vai entrar sobre... Vamos entrar no assunto que a gente trata sobre a população do continente europeu. Vamos falar um pouquinho sobre a população que habita o continente que a gente está estudando, beleza? Primeira coisa, a Europa hoje, né, com dados mais recentes, que são os dados de 2019, tem cerca de 738 milhões de habitantes no continente europeu. Isso coloca ele como o quarto continente mais populoso do planeta. Ele fica à frente, quer dizer, ele fica atrás apenas da Ásia, da África e do continente americano. Só para a gente ter uma noção, a Europa é o segundo menor continente do mundo e é o quarto em termos de população. E, etnicamente falando, né, os grandes grupos que formaram a população europeia se dividem em três. São os três principais grupos que constituem a população do continente europeu. São eles os germânicos, né, que ocupam principalmente a parte central do continente europeu. E a gente pode citar aí os alemães, os holandeses, os britânicos, são os países de qual a população é constituída por esse grupo étnico. Depois tem os eslavos, né, que habitam a parte mais ao leste do continente europeu, são formados aí pelos ucranianos, pelos russos, pelos sérvios, que constituem aí essa população eslava, de etnia eslava. E temos os latinos, né, que habitam a parte mediterrânea da Europa, a parte mais litorânea, né, que seriam os portugueses, espanhóis, italianos, franceses. São essa população que tem o seu idioma de origem do latim, né, que são esses três os principais grupos étnicos que constituem aí a população europeia. Existem algumas ramificações menores, mas os principais que a gente trabalha são esses três principais grupos. Atualmente, a Europa, contando aí com seus 700 e tantos milhões de habitantes, a densidade demográfica é o seguinte: o continente europeu tem cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, né, sendo o segundo menor continente do planeta Terra. Com o seu contingente populacional, faz com que ele tenha uma densidade demográfica de cerca de 72 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso é um número genérico, né? Nós sabemos que existem áreas dos continentes, áreas dos países que são mais habitadas do que outras, principalmente no continente europeu, onde você tem o extremo norte, onde tem o fator climático, né, das baixas temperaturas, faz com que o extremo norte seja menos habitado. A gente consegue observar isso nesse mapa de densidade demográfica que eu coloquei aqui pra gente. Vocês podem observar densidade demográfica, né, naquele esquema. Quanto mais escuras as cores, quanto mais quentes as cores, significa que tem uma concentração maior de pessoas no lugar. A gente pode observar aí pelos tons mais próximos ao vermelho no mapa que as áreas mais centrais do continente europeu são aquelas onde tem uma concentração maior de pessoas. Vocês podem ver que no extremo norte estão as menores concentrações. O que acontece no extremo norte? É o fator natural. É a parte do continente europeu onde tem as temperaturas mais baixas. São as áreas que a gente diz, né, são as áreas anecumenas, as que oferecem dificuldades naturais para que a população humana se fixe ali. E a gente lembra que a gente viu o mapa de relevo da Europa, que as partes centrais da Europa têm aquelas planícies, são as áreas mais planas, áreas que favorecem mais para que a população humana se instale ali. Outra área de destaque para a concentração humana é o litoral. O litoral nós sabemos, né, que são as áreas onde acontecem as maiores transações comerciais. Então, o centro tem as suas facilidades naturais e o litoral, que é onde as relações comerciais acontecem com mais intensidade. São as áreas onde você tem a maior concentração de pessoas. E a área que tem a menor concentração de pessoas, você pode notar de novo no mapa, que é o extremo norte do continente, principalmente por causa da dificuldade climática que aquele local oferece. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre população, eu trouxe aí para vocês, só para a gente ter a cargo de curiosidade, né, os 5 países mais populosos do continente europeu. Seriam a Rússia, a Alemanha, a França e o Reino Unido e a Itália, né, com seus 58 milhões de habitantes. Esses são os países que se destacam em termos de contingente populacional. Lembrando que os países da Europa eles são países relativamente pequenos, tirando a Rússia, né, que é um país, como eu disse, transcontinental, que ele tem terras na Europa e a maior parte dele está na Ásia. Tirando a Rússia, os países da Europa eles são relativamente pequenos, né? A gente faz aquela comparação com o Brasil. O Brasil é um país de proporções continentais, porque quando a gente contabiliza, a gente consegue colocar grande parte dos países europeus dentro do território brasileiro.
Agora continuando a falar aqui sobre a população, né? A qualidade de vida da população da Europa, de forma geral, é uma qualidade de vida relativamente alta, que a gente chama de qualidade de vida boa, né? Um alto índice de desenvolvimento humano. Principalmente na parte ocidental, a parte mais oeste do continente. Ela apresenta várias características como autoescolaridade, o IDH alto, baixas taxas de natalidade e mortalidade, elevado número de idosos, baixa taxa de mortalidade infantil e uma renda per capita um pouco mais elevada, né? E uma grande urbanização no continente. Uma grande urbanização significa que as áreas rurais elas são menos habitadas, porque o desenvolvimento econômico acontece principalmente, né, em países desenvolvidos, em áreas urbanas, porque é lá que se instalam principalmente as indústrias. Lembrando que países desenvolvidos têm a característica de serem mais urbanos do que países menos desenvolvidos, que têm característica de ser mais ruralizados. Só para a gente tirar essa dúvida, né? A gente tem países na Europa com índice de desenvolvimento humano bem alto, mas também temos alguns países com índice de desenvolvimento baixo. Eu trouxe aí para vocês 5 países com boa qualidade de vida, com índice de desenvolvimento relativamente alto, os 5 mais altos da Europa e os 5 mais baixos. Os 5 mais altos encabeçados ali pela Noruega, depois Suíça, Holanda, Alemanha e Dinamarca. São aqueles que têm o IDH mais alto dentro do continente europeu. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade capitalista. Então nem todos têm acesso a grande parte desses recursos. E também tem os países mais... Não vou dizer que são países mais pobres, são os países com desenvolvimento humano mais baixo dentro do continente europeu, encabeçados ali por Bósnia e Herzegovina, Armênia, Albânia, Azerbaijão e a Moldávia. Beleza? Qualidade de vida, muitas vezes, a gente sabe que ela se reflete na estrutura da população, né? Entre todos os continentes, né, a Europa ela é que apresenta o menor percentual de população jovem. Significa o quê? Que você tem poucos nascimentos no continente europeu. E a gente tem lá uma série de fatores que explicam isso. A boa qualidade de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho faz com que ela se dedique mais ao trabalho e menos à geração de filhos, a ter família. Também a situação, como eu acabei de falar, grande parte dos países europeus são altamente urbanizados. A gente sabe que a qualidade de vida numa área urbana, ela tende a ser mais cara. Por isso, né, as famílias tendem a ser menores em áreas urbanas. Se a gente está falando de um dos países, de um dos continentes mais urbanizados, essa lógica ela persiste. Trouxe para vocês aí, né, a gente está falando de população, não tem como a gente não trabalhar aí com uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária é uma pirâmide etária genérica, porque ela trabalha o continente europeu. Pode ver os dados dela aí, Europa 2019. Significa o quê? Só que a gente pode observar. A principal coisa que se destaca na pirâmide etária da população europeia é a parte do topo, né? Você pode ver que a população idosa ela é muito numerosa. A população jovem também tende a ser relativamente numerosa, mas a população das crianças, a população em idade antes de trabalho, né, ela tende a ser menor. Poucos nascimentos, pouca mortalidade infantil, elevada expectativa de vida. Se você tem pouca gente nascendo e muita gente vivendo mais, a sua pirâmide tende a ter essa estrutura aí. Uma base mais estreita e um topo relativamente um pouco mais largo, né? Você pode ver ali que, se vocês repararem, a população, na expectativa, chega quase aos 100 anos de idade. Isso, em alguns outros países, até mesmo dentro da própria Europa, isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Existem áreas do mundo onde a expectativa de vida não chega aos 70 anos. Beleza? Isso está diretamente relacionado ao quê? A qualidade de vida que aquele local oferece às pessoas que moram ali. Eu trouxe para a gente fazer uma comparação, né? Como eu falei com vocês. A Noruega, país com maior expectativa de vida. Eu trouxe a Moldávia, né? A pirâmide etária dos dois países. O com a maior IDH e o com o menor IDH. Só para a gente fazer uma pequena comparação. Mesmo o país com menor desenvolvimento humano na Europa, você vê que a expectativa de vida dele é relativamente alta. Você está falando de um país com IDH baixo na Europa. Não um país com IDH baixo no continente africano, por exemplo, no continente sul-americano ou na Ásia. É o país do IDH mais baixo dentro do continente mais rico. Então isso se reflete de alguma forma e mostra algumas discrepâncias em relação aos outros continentes que a gente tende a estudar aí, certo? Só para vocês fazerem uma pequena comparação. O crescimento vegetativo, vocês sabem que é a diferença entre a população que nasce e a população que morre. Esse número, essa diferença, dá o crescimento vegetativo. Se você tem
uma parcela pequena da população nascendo e poucas pessoas morrendo por causa da qualidade de vida, do acesso à saúde, da medicina, você tem um crescimento vegetativo muito baixo, certo? A Europa é o continente que apresenta as menores taxas de crescimento vegetativo e demográfico do mundo, entre todos os continentes. E em vários países menores da Europa, você tem a população diminuindo com o passar dos anos, se estabilizando e tendendo a diminuir. Aí eu trouxe para vocês o print de uma reportagem, né? Como 4 países europeus estão lutando para que seus cidadãos tenham mais filhos. Vendo que muitas famílias não querem ter muitos filhos, muitos governos estão tentando tomar medidas de políticas públicas para incentivar que as famílias sejam maiores. Porque se você tem uma quantidade muito pequena de jovens e uma população que vive cada vez mais, você vai ter um problema sério para lidar com os idosos no futuro. Então a tendência é que os países busquem políticas públicas que incentivem as famílias, sejam reduzindo impostos, sejam dando uma bolsa de auxílio, seja uma família tem 2 filhos, se ela tiver o terceiro, ela recebe um dinheiro do governo até a criança se tornar um jovem, para poder, o quê? Tá incentivando que as famílias tenham filhos, coisa que as famílias não querem porque se dedicam aos seus trabalhos e porque o custo de vida é muito alto. Beleza? São algumas das explicações que a gente entende aí por que os governos tomam essas medidas. Outros governos também incentivam a imigração, né? O que gera uma série de problemas. Aí eu trouxe para vocês um gráficozinho que mostra a evolução, né? O crescimento do contingente populacional, uma projeção, né? Uma expectativa, vamos dizer assim, de como seria o crescimento populacional do continente africano e do continente europeu até o ano de 2100. Você pode ver que a partir de 1950, o continente europeu ele tem um pequeno crescimento no seu contingente populacional, mas ele se mantém estabilizado com o passar das décadas, né? Até chegar lá em 2100, onde a tendência é que ele diminua o seu contingente populacional em comparação do que é hoje. Diferente do continente africano, onde a tendência é que a população aumente cada vez mais. Lembra, quanto mais desenvolvido for o lugar, menores serão as famílias. Quanto menos desenvolvido for o lugar, maiores tendem a ser as famílias. Outra explicação para isso também, grande parte do continente africano ainda tem muita população rural. Em áreas rurais, as famílias tendem a ser maiores por uma série de fatores, uma série de motivos. E na Europa, como eu já falei, né, é o continente mais urbanizado do mundo. Áreas urbanas, a tendência é que as pessoas tenham famílias menores. Beleza? Espero que vocês tenha ficado claro para vocês essa parte. A Europa apresenta a mais elevada taxa de urbanização do mundo, já falei isso aqui algumas vezes, isso está relacionado historicamente à Revolução Industrial, né? Quando começou o processo de Revolução Industrial na Europa, se iniciou também o êxodo rural. O que era o êxodo rural? É esvaziamento do campo, onde as pessoas tendiam a sair das áreas rurais e procurar os empregos nas cidades, já que as indústrias estavam surgindo, estavam se instalando e oferecendo melhores condições de emprego e melhores salários para aquela população. Com isso, né, os trabalhadores foram atraídos do campo para cidade. O êxodo rural está relacionado à urbanização, que está relacionada à industrialização lá na Revolução Industrial Europeia. Beleza, galera? Trouxe para vocês só 2 exemplos de algumas das grandes cidades europeias, né? A primeira eu trouxe para vocês é Londres, né, que é a maior cidade da Europa, com mais de 7 milhões de habitantes. Você vê, a maior cidade da Europa tem mais de 7 milhões de habitantes. No Brasil, a nossa maior cidade já está passando dos 12 milhões, que é São Paulo, né? Ela é uma cidade muito cheia e tem uma excelente infraestrutura, diferente da nossa maior cidade, né? Ela tem um transporte público de qualidade, ela tem parques públicos para que as pessoas utilizem no seu tempo livre como lazer, ela tem uma boa qualidade de vida e a violência nessa cidade nem se compara com lugares distintos no mundo, aí como o Brasil, por exemplo. A quantidade e o tipo de violência que acontece lá é muito diferente do que acontece aqui. Os números são muito inferiores. Outra grande cidade que eu trouxe, Berlim, né, com seus quase 3 milhões e meio de habitantes, que ganhou bastante destaque depois da queda do muro lá no fim da União Soviética. E está se tornando hoje uma das cidades turísticas mais atrativas do continente europeu também. Muitas pessoas viajam até ela para poder ver os resíduos do muro de Berlim que ainda estão lá, para poder lembrar o que aconteceu no passado. Agora algumas atualidades, né, para a gente finalizar aí o nosso conteúdo sobre a Europa. Primeira atualidade, não tem como não falar dela, que é a crise migratória. Também conhecida como crise no Mediterrâneo, né? A crise de refugiados, né?
É uma situação de uma crise humanitária, onde você tem populações vindas do Oriente Médio, da África e da Ásia que buscam o continente europeu por causa exatamente dessa qualidade de vida que existe nele. As pessoas fogem de situações de conflito, de situações de miséria extrema e buscam na Europa um bom lugar para poder estarem se instalando. Só que os governos europeus eles tendem a não aceitar essas populações, eles não querem essas pessoas lá. E isso gera cenas como essa da imagem que eu estou colocando para vocês aí. Um bote inflável, não consigo contar quantas pessoas tem aí, naufragando no mar Mediterrâneo, provavelmente vindo da África, né? Provavelmente essas pessoas foram resgatadas e depois enviadas de volta para o seu país de origem. Dificilmente as pessoas que são resgatadas em botes, elas recebem a cidadania para poder estarem entrando ali em algum país europeu. Aí tem alguns números disso daí, né? Esses aí são dados referentes ao ano de 2015, tá? Porque em 2015 os números já eram bem elevados. As cenas que aconteceram ali no Mediterrâneo eram bem lamentáveis, né? E toda crise migratória gera xenofobia. Não tem como a gente falar de atualidade na Europa e não falar das crises da xenofobia. Vem se intensificando com o longo do tempo no continente europeu, assim como acontece nos Estados Unidos, contra quem vem de fora, os latinos, alguns asiáticos, galera do Oriente Médio. É onde a população se bota contra a elevada imigração, contra que as pessoas vão para o continente, porque vêm essas pessoas como diferentes e também como pessoas que estariam ali para disputar os seus empregos. O principal alvo da xenofobia europeia atualmente são as populações que vêm do Oriente Médio e da, e da Ásia. Bom, galera, com isso a gente finaliza aí o nosso conteúdo sobre a população do continente europeu. Espero que tenha sido válido aí para vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aí.